pessoal, vamos começar o nosso encontro virtual? Então vamos lá, se prepara aí no seu cantinho com todo o seu material de estudo, que nós vamos começar a nossa aula aqui lendo um texto para vocês, tá certo? E logo depois nós vamos fazer aqui uma retomada ao que já vimos para estar recordando. O título do texto que eu vou ler para vocês é Meu Amigo Mais Antigo. Prestem bem atenção. Meu amigo mais antigo, texto de Ziraldo. Meu pai e minha mãe acreditavam que presente bom para filho era livro. Meus colegas de grupo escolar, era assim que se chamava a escola primária do meu tempo, não achavam isso. Eles gostavam era de carrinho, boneco de corda, bicicleta, bolas de futebol. Essas coisas é que eram presentes bons. Acreditavam que esse negócio de eu ganhar livro em lugar de brinquedo era golpe do meu pai, que, coitado, não podia gastar dinheiro com brinquedos caros. Havia, porém, duas coisas que meus colegas de escola não sabiam. A primeira era que eu adorava livros. Gostava mesmo de ganhá-los de presente. Chegava a tremer de emoção enquanto abria o embrulho que papai trazia de suas viagens, tentando adivinhar a capa do livro que o papel escondia. A outra coisa era que meu pai também tinha lido livros que marcaram muito sua vida de menino. De um deles, especialmente, papai não se esquecia nunca. Ele tinha lido esse livro ali pelos 10, 11 anos, lá na sua escola. Isso foi no começo dos anos 20. E ele lembrava que achou estranho encontrar um livro infantil na escola, só para menino ler e não para estudar. Ele achava isso o máximo e não se esquecia de que o livro se chamava Narizinho Arrebitado. Ele queria muito reencontrá-lo para dar para o seu filho de presente, talvez para os dois lerem juntos e ele voltar um pouco à sua infância. Já havia bem mais de 20 anos que ele lera aquele livro e nunca mais tinha ouvido falar dele. Perdido, que vivia numa cidadezinha do interior. Até que um dia cheguei da escola trazendo um livro que havia emprestado da biblioteca do grupo escolar. E o livro se chamava Reinações de Narizinho. Eu perguntei para o meu pai: não será esta menina aqui a sua Narizinho Arrebitado, pai? E ele perguntou: como é o nome do autor do livro? Eu disse: um tal de Monteiro Lobato. O rosto de meu pai se iluminou e, a partir desse dia, Monteiro Lobato e eu ficamos amigos para sempre. Meu amigo mais antigo. Gostaram do texto? Ele fala sobre o que mesmo? Um menino que ganhava sempre livros de presente do pai, não era isso? E ele ficava triste porque os amigos ganhavam outros brinquedos e ele ganhava livro? Não, né? Ele não ficava triste, ele gostava bastante de ler, até porque quando a gente lê, a gente viaja, conhece mundos diferentes. Mas o pai dele dava livros para eles porque também tinha o hábito de ler e também ele queria encontrar um livro. Qual era o livro? Narizinho Arrebitado. Muito bem. No final das contas, ele encontrou um livro com esse título, Narizinho Arrebitado? Não foi, mas o filho dele encontrou um livro que tinha semelhança com ele, Reinações de Narizinho. E qual era a semelhança? Eles se tratavam da mesma menina, muito bem. Narizinho Arrebitado e Reinações de Narizinho eram livros que se tratavam da mesma personagem. Eram livros pertencentes a Monteiro Lobato. Muito bem. Vamos ver a palavrinha amigo aqui? A palavrinha tão forte. Ó, vamos ver aqui quais são as letrinhas dela. Letra A, letra I e letra O. São as vogais. E as consoantes? Letra M e letra G.
Mas e se eu for fazer a separaçãozinha silábica desta palavrinha, como é que eu vou fazer? Amigo. Então, são quantas sílabas? 3 sílabas. Muito bem. A palavrinha tem 1, 2, 3, 4, 5 letras e tem 3 sílabas, sendo que essas sílabas são formadas por consoantes e vogais. As vogais são A, I, O, as consoantes M e G, certo? Já dizia a lenda, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Vamos agora ao nosso livro? Então, vamos lá. Nós vamos começar falando sobre os sinais de pontuação. Nós já conhecemos, né? Ponto. Nós conhecemos interrogação. Nós já vimos exclamação, reticências, travessão, 2 pontos. São os sinais de pontuação que nós empregamos para escrever. Quando a gente está escrevendo, é necessário que se faça uso dos sinais de pontuação. Para quê? Para que aquelas frases tenham o sentido correto e o leitor compreenda o que está sendo dito ali naquela frase. Mas e para que eu vou utilizar cada um deles? O que significa cada um desses sinais de pontuação? Vocês recordam? O ponto final, quando é que a gente usa ele? E aí? Muito bem. O ponto final, ele indica uma afirmação ou uma negação. Certo? Ponto de exclamação. O que é que ele vai indicar? Muito bem. A expressão de sentimento, seja de surpresa, de admiração, espanto ou medo. Sentimento. A interrogação vai indicar o quê? A interrogação indica uma pergunta. Já as reticências é como são chamadas esses 3 pontinhos. Ela indica uma pausa, isso mesmo, uma pausa na fala ou no pensamento, certo? Então, quando a gente quer indicar que foi feita ali uma pausa de fala ou de pensamento, a gente vai lá e utiliza as reticências. Já os 2 pontos, eles são usados para anunciar a fala de um personagem. O travessão é uma das formas de indicar o início da fala de um personagem. Olha lá. Os 2 pontos, vejam bem, que eles se parecem aqui quanto à sua utilidade. Os 2 pontos, ele anuncia a fala. Já o travessão indica que a fala começou. Olha lá. Eu boto 2 pontos para dizer, epa, vai vir aí a fala do personagem. Depois eu vou e utilizo o travessão para dizer a fala do personagem começou, certo? Então, lembre-se sempre da utilidade desses sinais de pontuação. Agora vamos falar sobre os sons nasais. Vocês estão lembrados dos sons nasais? Não estão lembrados? Os sons nasais são aqueles onde nas palavrinhas aparecem tio, aparece o M, aparece o N. Mas como é que eu vou saber disso aí? Quando a gente insere na palavrinha o tio, sobre as vogais A e O, elas se tornam nasais. O som vai ser nasal. Ele também vai ocorrer quando lá na construção da vogal, nós temos M ou vogal mais N, certo? Então, ou o tio vai estar lá em cima das vogais, sobre as vogais A e O, ou
vai estar a vogal mais M, a vogal mais N, para assim termos o som nasal. Exemplo, palavrinha pente. É uma palavrinha de som nasal. Nós temos aqui uma vogal mais a letra N. Como é que eu tenho certeza que essa palavrinha tem o som nasal? As palavras que têm o som nasal são aquelas que o som sai pelo nariz e pela boca. Então, se eu bloqueio a passagem do som que sai pelo nariz, a minha voz fica fanha. Percebam. Pente. Agora, se eu falo sem bloquear, pente. Outra curiosidade. Vamos ver uma outra palavra. Tromba. Palavrinha também de som nasal. Nós temos vogal O mais o M. Vamos perceber? Tromba. Som normal. Bloqueei. Tromba. Voz fica fanha. Tá certo? A mesma coisa, a palavrinha canção. Eu tenho tio aqui em cima da vogal A. Vamos pronunciar então? Então vamos lá. Canção, que é o normal. Bloqueou o A. Canção. Tá vendo? O som já saiu fonho. Por quê? Porque a passagem anasalada foi bloqueada. Certo? Agora vamos falar de mais uma outra coisa. Vamos falar das vogais. Já que estávamos aqui falando também sobre vogal, vamos falar sobre as letras E e O no final de palavrinhas. Vamos lá? Então vamos. A letra E a letra O. O que acontece com elas no final de palavrinhas? Vocês já perceberam o que acontece? Se as letras E O estiverem na última sílaba de uma palavra e essa sílaba for átona, ó, presta atenção, sílaba átona, átona. Átona é a sílaba fraca. Se essa sílaba for átona, a letra E pode ter som de I. E a letra O pode ter som de U. Agora, quando essas letras E e O estiverem na última sílaba de uma palavra em que essa sílaba for tônica, ou seja, forte, aí o E sempre terá som de E. O O e a letra O sempre terá o som de O, tá certo? Vocês estão lembrados de lá daquelas questões sobre regionalismos que nós falamos aqui em outra aula? Então, vai ter um pouco a ver com essas questões também. Regionalismo, tá certo? Exemplo, a palavrinha pente. Nós escrevemos com a letra E ao final. Mas na hora de pronunciar, algumas pessoas falam pente. Pente. Certo? Qual vai ser a sílaba forte dela? Esta daqui. Esta, pen, pen, vai ser a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte. Então, por isso, algumas pessoas, ao pronunciarem pente, o E soa com som de I, certo? Então, vamos ficar por aqui com essas recordações. Mas se você quer recordar um pouco mais,
você pode ir lá na página 136 do seu livro, onde você vai iniciar um estudo sobre sinais de pontuação. Você pode ir à página 150 para iniciar um estudo sobre os sons nasais. E 234, onde você inicia um estudo sobre a letra E e O no final de palavras, tá certo? Encontro virtual de hoje ficando por aqui. Eu vou ficar com vocês guardando no coração. Tchau!